Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem, tá? E também estejam em casa. Você sabe que nessa quarentena nós estamos que trabalhando online, vocês aí, eu sei que vocês estão curtindo, estão também, né, aprendendo, porque o mais importante é aprender. E nós vamos para mais uma aula de química. É como eu sempre falo nas minhas aulas, se por um acaso você tiver também dúvidas, é só acessar ali o e-mail, mandar as suas dúvidas, que com certeza eu vou tentar ali lhe ajudar, tá? E você não vai ficar sair com dúvida, tá bom, pessoal? Então, se cuida, fique em casa, fique nos seus estudos. E assim nós vamos começar mais uma aula de química de hoje, tá bom? E nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar com a segunda parte dos hidrocarbonetos, que no caso aqui é o que, professora? É a nomenclatura, gente. A gente vai aprender a falar um pouquinho, a gente vai conhecer quais são as regras, como é que a gente trabalha essa parte de nomenclatura aí desses hidrocarbonetos, tá bom? Então, vamos lá. Nossa aula, a gente vai reconhecer o nome dos hidrocarbonetos de cadeia normal. Professora, por que só cadeia normal? Sim, gente. Hoje a gente vai dar uma aula somente explicando, ensinando como é que a gente dá nomes aos hidrocarbonetos de cadeia normal. Em uma outra aula, eu vou estar gravando para vocês a de cadeias que são ramificadas, tá bom? Que possuem radicais ali naquela cadeia. Então, nós vamos reconhecer os nomes, nós vamos aprender esses nomes dessas estruturas de hidrocarbonetos. Como regra geral, a gente tem aqui, ó, presta bem atenção. Observe que para dar nomes aos hidrocarbonetos, isso foi o quê? Necessário utilizar a nomenclatura da IUPAC. Que é o que a IUPAC, professora? O órgão é um internacional, né, de química pura e aplicada. Então, nesse momento aqui, a gente vai dar essa nomenclatura, isso é segundo a IUPAC, tá bom? Então, regra geral. Como é que é a nossa regra geral? A regra geral, o nome ele é formado por 3 partes. Observe que nós temos o prefixo, a parte intermediária e o sufixo, tá? Então, lembrando que nós vimos também um pouco, a gente estava iniciando um pouco sobre isso nas nossas últimas aulas, mas é bom que vocês peguem um pouco mais. Então, lembra que o prefixo diz o quê? A quantidade de carbonos. A parte intermediária, aquela que fica no meio, diz o tipo de ligação. A gente também pode chamar de parte intermediária de infixos, tá bom? E o sufixo diz o quê? Diz qual é a função orgânica, tá? Então, nesse caso, nossa função orgânica que a gente está estudando é a dos hidrocarbonetos. Então, aqui, prefixo. Números de carbonos, quantidade de carbono. Quando a gente tem um carbono 1, a gente chama de quê? Met. Carbono 2, et. Carbono 3, prop. 4, but. 5, pent. 6, hex. 7, hept. 8, oct. 9, non. E 10, dec. Tá? Esses são os prefixos mais importantes. Lembrando que as cadeias carbônicas, elas só têm 10 carbonos. Ela tem muitos carbonos, tá certo? Então, o infixo, também chamado de parte intermediária. É o que fica no meio. É o tipo de ligação. Se a gente tem uma ligação simples, um alcano, a gente tem o quê? An. Ligação dupla, que nós temos os alcenos, que a gente viu na última aula, em. Duas duplas, a gente usa o en da dupla e a gente coloca o quê? O de en. Tripla, o in, que nós temos lá os alcinos. Nesse caso das duas duplas, a gente tem os alcadienos, né? Duas tripla. Então, a gente tem o quê? O in de tripla e o di, está representando duas tripla. E dupla mais triplas. Tripla. Vai ser o quê? N, tá? Então, aqui nós temos alguns infixos. Temos também o sufixo. Sufixo, ele indica o quê? Como eu disse para vocês. A terminação, ou seja, é a função orgânica. Por exemplo, do carboneto, a gente tem o sufixo O. Então, nos nomes dos hidrocarbonetos, a gente vai ter lá o sufixo O. No caso de um álcool, a gente tem o quê? O ol, cetona, ona, aldeído, al, e outras funções que nós vamos ver mais para frente. Então, vamos primeiro dar nomes por etapas. A gente vai ver os alcanos, alcenos, alcinos, tá? Por etapas. Então, para a gente dar nomes aos alcanos, basta observar o número de carbonos, que é o prefixo.
A gente vai observar um infixo, nesse caso aqui é o an. Lembra que alcanos tem an, ligação simples. E por último o O, porque a gente está trabalhando com hidrocarbonetos. Então, prefixo, quantidade de carbonos, an e O, tá? Para as cadeias fechadas, pessoal, a gente vai utilizar as mesmas regras. A única coisa que a gente vai colocar a mais é a palavra ciclo na frente. Então, se for uma cadeia fechada de um alcano, por exemplo, um ciclano, nesse caso, né? A gente tem o quê? Vai ficar a palavra ciclo na frente, tá? Então, os ciclanos, ciclenos, então, todas as cadeias fechadas, a gente vai seguir a mesma a regra geral, simplesmente a gente coloca a palavra ciclo na frente. Então, nós temos aqui algum exemplo. Observe, quantos carbonos nós temos? Um carbono. Então, a gente tem um carbono MET. Como ele é um alcano, a gente tem o infixo, ou a parte intermediária, an. Como é um hidrocarboneto, O. Então, metano. Outro exemplo. 3 carbonos. Então, prop. Ele tem o quê? Ligações simples entre os carbonos, an. E é um hidrocarboneto, O. Então, propano. Tá? O metano, a gente encontra ele na natureza, se você lembrar aí do lixão. Então, aquele gás que é liberado no lixão, ele é também o quê? Metano. Porque, nesse caso aqui, o metano, ele é o gás que libera quando a gente tem aí a decomposição, né? Decomposição orgânica, então libera esse metano. O propano, também a gente pode encontrar ele, onde, professora? No gás de cozinha, tá? Juntamente com o butano. Vamos ver outro exemplo, então, os alcenos. Alcenos, como o nome já está falando, a gente tem as ligações duplas. Então, a gente utiliza o quê? Em, tá? Então, a gente vai utilizar aqui o em. Então, nesse caso, a gente vai seguir a mesma regra. Prefixo, quantidade de carbono, em, porque tem ligação dupla, e o O. Então, observe, gente, que nós temos aqui 2 exemplos. Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo. 2 carbonos, et. Tem ligação dupla, em. Um hidrocarboneto, ó, eteno, tá? Observe esse. 4 carbonos, but. A ligação dupla em hidrocarboneto, ó. Agora, presta bem atenção, pessoal. Nesse caso, a gente não numerou onde se encontra a dupla, porque ele está no carbono 1. Tanto se eu começar daqui, como eu começar daqui, tá? Agora, observe que neste daqui a gente numerou. Então, esse número que fica aqui no meio, ele indica onde está encontrado a dupla, tá? Você pode observar que vai ter questões utilizando essa nomenclatura como essa nomenclatura de baixo. But 2-eno, 2-buteno, tá? Então, nesse caso, se você numerar a cadeia, a primeira coisa a gente tem que numerar uma cadeia. A gente tem que numerar a cadeia colocando a ligação dupla muito mais próxima. Então, nesse caso aqui, se você observar, eu posso dizer carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Aqui ficou no 2, não foi a ligação dupla? Se eu começar daqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Continuou no 2, então tanto faz para esse exemplo. Então, but quer dizer 4 carbonos, o 2 quer dizer onde está a ligação dupla, em mais o O. But 2-eno ou 2-buteno, tá? Agora vamos pensar nas nomenclaturas dos alcadienos. Os alcadienos, a gente já sabe que possuem 2 ligações duplas, eles também são chamados de dienos. Então, a gente vai seguir também o quê? A mesma regra. Apenas no lugar do infixo, a gente coloca aquele dien. Por que dien? En de dupla e o di de 2 ligações, tá? Então, a gente vai estar lá, met, et, prop, que são a quantidade de carbonos, o dien e a função orgânica O. Observe alguns exemplos. Nesse caso, a gente tem aqui, ó, 4 carbonos. Então, qual é o prefixo? But. Se você conseguir numerar a cadeia carbônica, conseguir não, deve numerar, a gente procura numerar mais próximo da ligação dupla. Nesse caso, o carbono mais próximo é esse. Professor, eu não posso numerar daqui? Não, porque se você observar, 1, 2, a dupla começa no 2. E por aqui, 1, 2. A gente começa o quê? No 1. Ele é muito mais próximo, a dupla mais próxima pelo carbono dessa ponta, dessa extremidade. Então, tá. Carbono 1, 2, 3, 4. E eu sei que a dupla está no carbono 1 e a dupla está no carbono 2. Então, eu coloco but de 4 carbonos, 1,2, tá? Porque está mostrando para a gente onde tem as duplas. O infixo de en e o O, que significa o quê? Hidrocarbonetos. Vamos ver outro exemplo.
Observe. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pente. Só que nesse caso, a gente não vai numerar daqui. Por quê? Porque se você numerar a dupla, essa dupla está no segundo carbono. Observe essa extremidade. Já tem uma dupla aqui, tá? Então, nesse caso, a gente começa a numerar mais próxima à dupla. Então, 1, 2, 3. Então, a dupla está no carbono 1 e no carbono 3. Então, pente, traço, 1,3, traço, dieno. Tranquilo, gente? Espero que esteja tranquilo, tá? Se por um acaso tiver dúvidas, não esquece, manda lá pra gente que a gente tenta tirar suas dúvidas, tá? A nomenclatura do alcino, ela também segue a mesma regra, prefixo. No lugar do infixo ali, ou da parte intermediária, eu vou usar o in. Por que o in? Porque trata-se de um alcino, ligação tripla. E o O, porque nós temos a função que está sendo estudada, que é o hidrocarboneto, tá? Então, tá aí um exemplo. O que é que nós podemos observar? 2 carbonos, a gente olha aquelas regrinhas de quantidade de carbono. 2 carbonos, a gente tem o et. Ligação tripla, a gente tem quem? O in. E hidrocarbonetos, porque só tem carbonos e hidrogênios. Então, etino. Outro exemplo. Nesse caso, mesma coisa vocês devem analisar. Quando vocês forem numerar a cadeia principal, sempre procure o carbono mais próximo à ligação, tá? Seja a ligação dupla ou tripla. Nesse caso, se você observar, aqui a ligação tripla está no carbono 2. Aqui, se você contar daqui, ó, 1, 2, 3, está no carbono 3. Então, a gente escolhe o mais próximo, então. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5, pente. Se eu sei que é uma ligação tripla, eu sei que vou usar o in. Só que eu tenho que identificar primeiro onde se encontra a ligação tripla, tá, gente? Então, no carbono 2, 2, ino. Ino porque é hidrocarboneto. Vamos ver isso. Nesse caso, a gente tem 4 carbonos. Numeramos primeiro próximo, carbono mais próximo à ligação tripla, tá? Então, tá aí, but, ino. Ou também vocês podem encontrar sem um in. Sem um, né? Butino, diretamente butino, tá? Porque muitas das vezes a gente não precisa numerar o 1, mas butino também pode ser encontrado aí. Esse etino, ele é chamado de quê? De acetileno. Observe, então, algumas nomenclaturas para os compostos, diz para vocês, de cadeias fechadas. A gente viu até agora de cadeias abertas, mas se você observar, segue a mesma estrutura. A gente tem aqui um de cadeia fechada, sim, e de ligações o quê? Simples. Então, a gente vai contar 3 carbonos. Nesse caso, a gente tem 3. Se é 3, é o quê? Prop, tá? Então, prop. Se é ligação simples, o que a gente tem? O an. E, como é hidrocarboneto, o O. Então, propano. Só que ele é cadeia fechada, então a gente utiliza sempre o ciclo na frente. Vamos praticar a mesma coisa. 4 carbonos, cadeia fechada. Então, se é 4, é o quê? But. Ligações simples. Perdão, que borrou aqui. Ligações simples, tá? E como trata-se de um hidrocarboneto, a gente tem o quê? O, tá? Então, a gente tem aí o O. Como é fechada, ciclo na frente. Tranquilo, gente? Então, observe os outros exemplos que estão aqui embaixo. A gente também tem uma cadeia fechada com uma ligação dupla. Então, 4 carbonos but. Nesse caso, temos um em. Por que em? Porque a gente tem uma ligação dupla. E o O, buteno. Apenas a gente coloca o ciclo porque trata-se de uma cadeia fechada. Observe também as estruturas de linhas, tá? A gente tem aqui 3 carbonos, ciclo, porque cadeia fechada, 3 prop, ligações tudo simples, an, ó. Então, é a mesma estrutura que nós vimos aqui em cima, ciclopropano, tá? Aqui, a gente também, mesma coisa, ó. Cadeia fechada, ligação dupla, só que nesse caso era ligações simples, por isso botano. Aqui a gente tem um ciclo buteno. E por último, nós temos aqui uma cadeia fechada com 5 carbonos, pente, ligação tripla, o in, então ciclopentino. Tranquilo, gente? Eu espero que vocês estejam entendendo, tá?
Então, até hoje, nossa aula vai até aqui. O que nós vimos hoje na nossa aula foi a nomenclatura de algumas estruturas de hidrocarboneto, no caso de alcanos, alcenos, alcinos, as cadeias fechadas, tá? Lembrando que a regra geral, ela serve para outras funções também, quando estivermos estudando as outras funções, vocês precisam rever, se caso tiver alguma dúvida, volta ao vídeo e dá uma olhada novamente, tá bom? Na próxima aula, nós vamos continuar com a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Vamos trazer, então, de cadeias ramificadas. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, é só acionar o e-mail, que vai estar disponível de vocês nos grupos. Então, até a próxima aula, gente. Continue em casa, estudando e foco, tá? Foco é tudo nesse momento agora da quarentena. Então, até abraço, a professora Rose deseja um abraço para todos aí, que fiquem com Deus e até a próxima aula.